27ª sessão ordinária do primeiro ano legislativo da 15ª legislatura da Câmara Municipal de Santa Luzia do Norte para 11 de novembro de 2025. Abrindo o painel para a confirmação da presença dos senhores vereadores. Já foi, eu já fui. Abrindo não. Esse irmão aí está na pessoa ali. Havendo o quadro regimental, declaro aberta a 27ª sessão ordinária. Convido o vereador Dionísio para fazer a leitura do texto bíblico. Não sejais conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12:2. Peço a nossa primeira secretária para fazer a leitura do expediente. Boa tarde a todos. Projeto de Lei 011 de 2025. Inclusão e alteração dos anexos do LDO, em segunda votação. Projeto de Lei 012 de 2025. Plano Plurianual 2026 a 2029. Segunda votação. Projeto de Lei 013 de 2025. Lei de Orçamento Anual para 2026 em primeira votação. Abrindo a inscrição para quem desejar falar sobre o expediente. Presidente, boa tarde a todos, colegas vereadores. Primeiramente, eu gostaria de fazer esqueci o termo, uma questão de ordem. Então, a respeito do parecer que foi dado pela Comissão de Orçamento e Finanças no projeto de emenda, da emenda impositiva, de alteração à lei orgânica para a emenda impositiva. Teve uma decisão aqui de Vossa Excelência, uma sessão realizada em março ou abril, quando nós discutimos uma emenda de transparência ao projeto de remanejamento, não sei se o senhor recorda, que o parecer ele dava pela inconstitucionalidade. E com isso, o senhor, com base no artigo, deixa eu olhar especificamente aqui, o artigo que fala do parecer a respeito da inconstitucionalidade, artigo 54, ilegalidade ou regimentalidade de qualquer proposição deverá o mesmo ser submetido a plenário, a fim de discussão e votação únicas. E este parecer, ele tem preliminares de inconstitucionalidade. Então, com base nesse artigo e com base na decisão de Vossa Excelência que colocou outro parecer para plenário, eu gostaria de propor essa questão de ordem para que esse também seja incluído em plenário, para que seja analisada essa questão da inconstitucionalidade. Entendeu? Sim. Foi negado na comissão E foi para plenário. Colocou para apreciação do plenário. Da emenda daquele que. Do remanejamento. Do remanejamento. Que foi orçamento, eu era impedido de conhecer, provando. Ele não foi e voltou para. Não, vocês fizeram uma emenda, vocês deram ok, fizeram uma emenda, ele veio para o plenário. Vocês que mudaram de ideia aqui. Não, mas foi hoje. Não foi essa, não. Não, foi uma que acabou o parecer sendo votado. Eu até falei no grupo, porque o artigo fala de inconstitucionalidade, e eu até conversei com vocês que era uma questão de literalidade, de interpretação literária. E ainda assim o parecer foi colocado para plenário, onde foi voltado atrás pela maioria, entendeu? Então, com base nesse precedente que foi aberto, e por conta que esse parecer fala de inconstitucionalidade, é que deveria ser
projetos, e na próxima semana, que já vai para a segunda votação, aí aí a gente discute com o procurador e a gente vota novamente. Se há espaço, a gente coloca, não tem nenhuma dificuldade, tá certo? Então, prescrição para quem vai desejar falar sobre o expediente. Mas vai. Eu quero ver quem deixar aberto. Fechei. Continua aí. Então, senhor presidente, colegas vereadores, hoje nós vamos votar matérias extremamente relevantes, que são as leis orçamentárias. E quando nós analisamos tecnicamente essas leis, nós percebemos de imediato uma falta de debate, de escuta da população. Nós não tivemos a audiência pública para ouvir a população acerca dos seus anseios. E com isso também nós não temos as nossas proposições, as matérias que nós trazemos para esta casa, elas não são ouvidas pelo Executivo. Muitas das nossas indicações, dos nossos requerimentos, eles são engavetados, eles são rejeitados. E com isso está se desconsiderando o que a população verdadeiramente anseia. Além disso, nós identificamos temas genéricos. Na saúde, por exemplo, fala-se da aquisição de veículos e equipamentos, mas não há especificação de quais equipamentos seriam esses, como, por exemplo, o raio-x, que é de extrema relevância para a saúde do nosso município, como, por exemplo, a aquisição de uma UTI móvel, que já foi pautado aqui nesta casa, que foi aprovado por todos os vereadores. Então, não há essa escuta das demandas da população que nós trazemos aqui. Outra questão é a causa animal, porque fala-se em investimento na vigilância à saúde, mas eu trouxe para esta casa requerimento cobrando quais são os programas que o município tem voltados à causa animal, trouxe projeto de lei, trouxe emendas às leis orçamentárias e ainda assim foram todas rejeitadas. E não tem especificamente esses programas nessas leis. Outro tema relevante, que foi inclusive uma promessa de campanha do prefeito, é o Centro de Referência de Terra. E ele não está especificamente destinado nessa lei orçamentária recurso suficiente para elaborar essa promessa. Então, são temas que precisariam estar vigentes nessas leis orçamentárias para que pudessem ser executadas nos próximos 4 anos, mas que a gestão trata como temas macros, não tem especificação, e com isso deixa margem para que seja tratado da maneira que eles bem entenderem. Então, eu não me sinto confortável de votar nessas leis orçamentárias por conta desses detalhes, por conta dessas falhas que eu estou identificando aqui. E, embora entenda a prioridade, a relevância dessas matérias, porque sem elas o município não anda, eu vou me abster de votar por conta dessas observações que eu pude fazer aqui, porque a gestão ela precisa estar mais, ouvir melhor a população, ouvir mais essa casa. Não se trata de questão de mérito, se trata de questão de somar. Nós estamos aqui para somar, mas nós não estamos tendo esse espaço de contribuir com um orçamento mais justo e que atenda de fato o que a população está precisando, embora o município tenha tantas demandas. Era essa a minha fala, senhor presidente. Muito obrigada. Passando para a ordem do dia, para as nossas votações. Projeto de lei número 011/2025, de autoria do Poder Executivo, assunto inclusão e alteração dos anexos da LDO. Em segunda discussão, quem desejar fazer uso, está aberto o espaço para a inscrição. Não havendo, abro o painel para a votação.
Está aprovado em segunda votação. Projeto de lei número 12/2025, de autoria do Poder Executivo para o Plano Plurianual 2026 a 2029. Quem deseja fazer a discussão, está aberto o tempo para a inscrição. Vai fazer uso ou não? Não, só para votar, porque eu não está indo não. Certo. Para votação agora. Está aprovado. Projeto de lei número 13/2025, de autoria do Poder Executivo, projeto de lei número 13/2025, lei de orçamento anual para 2026, em primeira discussão. Abrindo o painel para a votação. Está aprovado a LOA em primeira votação. Abrindo o painel para a inscrição, para explicações pessoais. Quem desejar falar explicações pessoais, faz a sua inscrição. Mais alguém? Passa a palavra ao vereador Dionísio. Boa tarde, senhor presidente, vereadores dessa casa, população aqui presente e quem nos assiste pela rede social. Eu venho aqui, senhor presidente e colegas vereadores, falar da minha indignação com essa empresa Santo Antônio, essa que hoje presta serviço para Santa Luzia e Rio Seco. É uma vergonha o que essa empresa está fazendo com a nossa população. Tivemos na sala uma reunião com a presidente Camila Ferraz e enviamos um e-mail nessa casa para cobrar para que a empresa Santo Antônio nos respondam por qual motivo não está dando a sua prestação de serviço para o nosso município. Infelizmente, a SAL não está cobrando essa empresa, porque a SAL é a responsável pela fiscalização. E a gente vê descaso que está em nossa cidade com relação a esse transporte público, onde a gente vê o nosso povo no sol, esperando um ônibus que não passa, que não chega, e as pessoas ficam dependendo de um transporte, do aplicativo, de um Uber, de um motor-Uber, ou de um colega de uma carona. Infelizmente, é o que a gente tem hoje para a população. É uma vergonha. Já cobrei na minha rede social, já cobrei junto à SAL, e eu peço aqui aos colegas que vamos cobrar da SAL, do Ministério Público, para que a gente tenha essa audiência pública que a vereadora solicitou, para que a gente possa cobrar. E até provocar o Ministério Público para que seja feito um ataque, para que ele venha, de fato, prestar o serviço para o nosso município. Porque, infelizmente, as pessoas estão sem conseguir trabalhar, sem conseguir fazer seus cursos, por causa de uma empresa irresponsável. Essa é a minha palavra de hoje, e dizer que precisamos estar juntos para cobrar essa empresa irresponsável. Muito obrigado e que Deus abençoe a todos. Palavra ao vereador Verônica Paz. Senhor presidente, senhores vereadores, população que nos assiste, população aqui presente, boa tarde a todos. Presidente, eu queria aqui aproveitar a fala da vereadora Maísa Monteiro e também fazer uma cobrança para a população. Dessa vez é para a população.
nós tivemos, vereadora Maísa, uma audiência pública de saúde lá no Colégio Sidrônio, e eu não lembro de ninguém do povo ter ido assistir aquela audiência. Tivemos uma audiência pública sobre orçamento anual, que são os recursos que o município irá usar durante o ano inteiro de 2026, e não veio quase ninguém do povo. Então, estamos aqui, eu, vereadora Maísa, e alguns vereadores, fazendo inúmeras cobranças, mas a gente não vê a movimentação coletiva. A população precisa participar, tanto prestigiando as reuniões da Câmara, mas como também cobrando, assim como nós cobramos do Poder Executivo, que sejam tomadas as providências para todos os casos que houver de interesse popular aqui no nosso município. Por isso eu convido a população para que assista ou venha para cá, como é o caso do transporte público, que desde o começo dessa primeira legislatura, eu venho cobrando, eu venho falando e falando, senhora, todos aqui é sabedor disso. Nós vimos cobrando da empresa Santo Antônio, da ASAL, e agora houve essa movimentação lá na empresa, mas a gente não vê os usuários, senhor presidente, do transporte público fazer a movimentação necessária para que seja tomada providência, porque o clamor popular é interessante, é importante que haja esse clamor popular, não apenas reclamar na rede social, não apenas reclamar no grupo de transporte, mas também participar, cobrar, porque vocês são mais interessados e vocês estão sendo prejudicados por esse descaso do governo do Estado através da ASAL. Porque é um descaso que está acontecendo em Santa Luzia do Norte, acredito que em Coqueiro Seco, e nessas cidades pequenas que dependem apenas de uma empresa que leva o povo de Santa Luzia a Maceió. Então eu tenho caminhado às 5 da manhã, 6 horas, tenho passado no quilômetro, tenho passado nos pontos de ônibus e tenho visto os pontos superlotados de pessoas aguardando o ônibus para ir para o destino do trabalho, e muitas das vezes deixam de ir trabalhar porque a oferta de transporte tem sido muito pouco. Mas aí eu faço esse clamor à população, que participem mais, que se envolvam mais, como eu fiz isso pessoalmente com os usuários do transporte público. Então, assim, senhor presidente, é interessante que a população não procure apenas o vereador, não a vereadora Maísa, mas também que cobre, que faça essas cobranças pessoalmente ou pela rede social. Esse é um dos pontos que eu queria falar nesta tarde. Mas também estamos chegando, presidente, ao fim do ano, e falta apenas 1 mês e 20 dias. E a gente sabe que no fim do ano, todo fim do ano, a movimentação na cidade aumenta, seja de pedestre, ou seja de carros, de motos. Então aqui eu vou falar pela última vez, por favor, atenda o pedido do vereador que é representante do povo. Hoje pela manhã, quase um gravíssimo acidente acontece ali nas imediações da UPAM. Simplesmente porque o transporte, o rapaz que entrou na contramão é de Maceió, e ele não conhece, não sabe que ali é contramão. Ele entrou e vinha um rapaz de moto, o rapaz precisou se encostar no muro ali perto da UPAM para não sofrer um acidente. Então aqui eu quero mais uma vez fazer essa cobrança, para que seja marcada as vias de sentido obrigatório, tanto horizontal como vertical. Então, daqui a pouco a gente está no mês de dezembro e a movimentação no município aumenta, quase que triplica. Então é interessante que o poder público consiga olhar com olhar mais responsável para esses fatos que há quase 3 meses eu estou protelando nesta Casa Legislativa. Portanto, senhor presidente, eu aqui faço um clamor, que esta Casa, por unanimidade, possa também fazer essas cobranças, porque
Se Deus o livre acontecer qualquer incidente, é o nome desta casa, é o nome dos vereadores que estará na boca do povo. E as pessoas, muitas das vezes, não perdoam quem tem falhado com elas. Então, aqui eu agradeço pela oportunidade e volto a dizer que a população que está sofrendo, seja com falta de transporte público ou por falta de interesse público para com elas, que se movimentem, participem mais, porque a voz de vocês ecoa muito mais alto do que a voz de nós 9 vereadores, né? Porque é uma população de quase mais de 8.000 pessoas que precisa fazer os seus requerimentos também, e aqui nós os representaremos vocês. Muito obrigado, senhor presidente. A palavra, vereadora Nelco Cabral. Boa tarde a todos. Boa tarde, presidente. Boa tarde, público que nos assiste pelas redes sociais. Gostaria aqui de iniciar minha fala parabenizando nosso presidente, Cícero Albinho, por mais uma primavera. Que Deus possa abençoar cada dia mais, presidente. Que ele sempre continue abençoando a sua pessoa. Também gostaria aqui de parabenizar a nossa amiga Aline, a qual mora no bairro do Nobre Vereador, bairro do Quilombo. O último domingo agora, ela foi campeã, pelo campeonato feminino, campeonato no qual ela representou a seleção alagoana. Então, eu quero aqui parabenizar pelo seu desempenho, pela sua força, que você nunca desista do seu sonho. Parabéns, que Deus possa lhe abençoar cada dia mais. Muito obrigado, presidente, pela oportunidade. Que Deus possa abençoar todos nós. Nossa palavra, vereadora Maísa. Senhor presidente, nobres colegas, população que nos acompanha. Primeiramente, no tocante ao assunto da SAL, transporte público, é algo que estamos aqui unidos, todos cobrando, todo mundo dando a sua contribuição nessa pauta. Eu já enviei ofício para a SAL, já solicitei audiência pública e agora estamos aguardando o posicionamento das empresas, dos órgãos responsáveis, para que no próximo dia 13 nós possamos vir a realizar essa audiência, não para apontar culpados, mas para buscar soluções, que é o que realmente importa. As pessoas que dependem do transporte público muito têm sofrido com a escassez, com a falta de qualidade, a falta mesmo de ônibus. E eu quero dizer para o vereador Eronildo que muita gente está empenhado, a população ela está atuante nessa demanda, estão se posicionando tanto em redes sociais, como mobilizando grupos, como protocolando reclamações na empresa. Digo isso porque estou sempre em contato com algumas pessoas e estou sempre sendo comunicada sobre isso, de que estão cobrando, de que estão registrando as reclamações e de que estão empenhadas a vir se fazer presente aqui na audiência pública para cobrarmos soluções. Então, dito isto, vamos aguardar. Nos próximos dias estaremos dando novas informações a respeito dessa audiência pública e seguiremos aqui cobrando. Eu quero aproveitar também o espaço para parabenizar o vereador Eronildo e agradecer pela última sessão, onde eu estava doente e não pude me fazer presente, mas o vereador nobremente defendeu as minhas matérias. Isto não é vaidade, isto não é querer pegar mérito nas costas de ninguém, isso é reconhecer a importância do tema. E eu agradeço, vereador, o senhor defendeu com maestria. Uma pena que não foi aprovado a causa animal, mas seguiremos cobrando, seguirei firme aqui na cobrança por essa causa, que é algo realmente extremamente relevante e que nós possamos chegar até a gestão com um olhar mais humanizado para essa demanda e esqueça partidarismo e que possa colocar em pauta. Então eu quero aqui dizer também, vereador, que política nós fazemos todos os dias. No nosso dia a dia nós vivemos política. Política não é só chegar daqui a 4 anos e pedir um voto. Política é realmente transformar, por meio de ações, transformar a vida das pessoas. E é isso que nós fazemos aqui todos os dias, quando nós trazemos matérias, proposições de extrema relevância. Então, muito obrigada.
No tocante à emenda impositiva, eu gostaria de deixar registrado que eu lamento muito, mais uma vez, a reprovação na Comissão de Orçamento e Finanças de uma matéria que é tão importante para a autonomia do Legislativo, onde já é realidade em diversos municípios brasileiros, que é perfeitamente possível o legislador constituinte, a Constituição nos dá essa oportunidade de poder destinar parte do recurso para algumas proposições e infelizmente foi barrado. E no meu ponto de vista, isso nada mais é do que uma forma baixa e antidemocrática de esvaziar realmente a competência desta Câmara, de esvaziar o debate, de nós podermos aqui debater a matéria, de poder realmente ser votada. Então, nada mais é do que uma manobra política. Não precisa entender de lei, não precisa entender de política para entender que existe uma perseguição quanto às matérias que são colocadas por vereadores da oposição. E não é por ser só da oposição, é por ser ideias inovadoras. E muito se tem acostumado com a política do que assim, aqui sempre foi assim, quanto pior, melhor. Então eu deixo aqui a minha indignação em relação a isso. Outro assunto que eu também quero trazer é algumas reclamações de esportistas da nossa cidade quanto à utilização do estádio municipal. Chegou até mim o relato de que existe um racha às sextas-feiras que participa o prefeito, algumas autoridades políticas, e que esse racha acontece todas as sextas-feiras, todas as semanas. No entanto, um racha bastante antigo aqui da cidade, que é o CSA e CRB, tem mais de 20 anos, se não me engano, eles não podem rachar toda semana, só podem rachar quinzenalmente. Esses rachas seriam no dia de quarta-feira, e ao procurar o diretor do esporte, ele primeiro disse que seria questão de manutenção. Quando eles começaram a perceber que não há manutenção todas as quartas-feiras, disseram que era uma ordem do prefeito. Então fica aqui o meu questionamento: por que o prefeito pode rachar toda sexta-feira, porque o popular, um cidadão comum, não pode rachar toda semana, só pode rachar a cada 15 dias? Então, eu vou enviar um ofício, senhor presidente, por meio desta casa, cobrando explicações do diretor de esportes e solicitando que reveja essa questão, que abra o estádio municipal para todos os cidadãos, obviamente reservando os dias ali de manutenções, de cuidado com o espaço público, mas que não haja nenhuma distinção política, nem de nenhum tipo de gênero em relação ao esporte. Para finalizar, eu quero agradecer aos envolvidos. Ontem participei de um prêmio de medalha de vereador do ano, promovido pela UVEAL, promovido pelo jornal Alagoas na Mídia, que reconheceu o trabalho de alguns vereadores de todo o estado de Alagoas. Esse reconhecimento ele é válido por todo o trabalho que nós vemos realizando e ainda mais é um reflexo do que a população espera de nós. Eu quero agradecer especialmente a todas as mulheres aqui da nossa cidade, que têm me apoiado, têm me enviado muitas mensagens de apoio, mensagens de força, mensagens de identificação. Mulheres que sabem o quanto é difícil nós ocuparmos qualquer espaço, seja ele qual for, de poder ou qualquer outro espaço. Então também eu quero aproveitar essa linha para deixar aqui uma mensagem. Política é construção. Política é um somatório de trabalhos. Então, quando um vereador faz uma indicação, ele faz porque está exercendo o seu papel institucional. Ele faz, senhor presidente, porque é um trabalho legítimo do vereador que está disposto no nosso regimento. E quando o vereador ele faz essa indicação, aquela matéria fica oficialmente registrada em seu nome. Então, quando eu comuniquei à população que o concurso foi fruto da minha indicação na Câmara, eu usei o meu papel institucional. Eu usei um instrumento de trabalho do vereador. Então, quando outro vereador ele tenta desmerecer esse instrumento legislativo, ele tenta desmerecer não só o trabalho daquele vereador, mas como de toda a Câmara, como de cada vereador aqui que já fez indicações e que já foi para as redes sociais exibir o fruto do seu trabalho. Então, quando eu comuniquei daquela forma, não significa dizer que aquele resultado dependeu exclusivamente de mim. Quem entende de política sabe, política é uma construção, então cada órgão tem o seu papel. O MP tem o seu papel, que é de fiscalizar a lei. Se o MP determinou, é porque havia o descumprimento da lei, é porque nós estávamos em consonância com a mesma
mesma finalidade de fiscalização, a gestão tem o poder dela e o vereador tem o papel dele. Nenhum apaga o papel do outro. Então a gestão não precisa brigar por mérito. Eu já falei aqui diversas vezes que eu estou aqui para somar, né? E falta essa maturidade política para entender que o trabalho de um não desmerece o trabalho de outro. Todos nós podemos e devemos nos fortalecer, porque o que vale é o resultado para a população. Então, essas mulheres que têm me apoiado têm me ensinado muito isso. Não precisa uma mulher desmerecer o trabalho da outra para se fazer ser ouvida. Então, era esse o recado que eu queria deixar aqui, que o concurso público possa avançar, que brevemente o cursinho preparatório possa ser anunciado para garantir oportunidade de igualdade para todos os santaluzienses, porque o que vale é o resultado para o povo. Quando o povo tem o resultado, não existe disputa de mérito, existe serviço público e é isso que importa. Muito obrigada a todos pela atenção, boa tarde. Será a palavra a vereadora Flávia. Boa tarde a todos que estão nessa casa e aos nossos ouvintes. Primeiramente, eu quero dar uma boa tarde e parabenizar o nosso secretário de Cultura, o poeta Pedrão, né, pelo seu excelentíssimo trabalho que desenvolveu na nossa Bienal, né. O nosso secretário de Cultura, ele vem mostrando a importância e levando o nosso nome da nossa cidade em um nível nacional. E eu quero deixar aqui os parabéns para ele. Quero também parabenizar, assim como foi dito aqui, sobre a medalha de ontem. Foi ontem. Sobre a medalha de ontem, pelo prêmio destaque, né? Pela nossa medalha. É uma forma simbólica, mas que nos deixa muito felizes pelo fato da gente estar mostrando a diferença. E é isso que me faz me motivar quando eu mostro aqui dentro dessa casa, na prática, que ser vereador não é ganhar méritos, e sim correr atrás e fazer o bem a quem mais precisa. Ser vereador é ter a casa cheia, é saber dizer sim, é saber ouvir. Ser vereador não é andar na rua e pegar as críticas alheias para trazer aqui para essa casa para ganhar like, para ganhar mérito. Não é isso. Ser vereador é entrar dentro de uma prefeitura, é fiscalizar os órgãos, é saber ser. Eu ainda não sei, eu estou aprendendo. Mas eu prometo que cada dia eu estou me esforçando para aprender a ser um vereador aqui na nossa cidade. Eu costumo dizer que para a gente ser um vereador, a gente não precisa ser oposição em nenhuma situação. A gente precisa saber votar certo. E aqui, essa minha cadeira ela foi única, porque na minha eleição e na minha votação não foi em conjunto. Eu não voto aqui dentro dessa casa em conjunto. Eu voto sozinha. Eu voto por meus méritos, quando eu sei que há importância aqui para essa casa, principalmente por esses projetos de lei, porque eu sei o impacto que eles nos trazem aqui para a nossa cidade. Então, jamais eu iria votar contra se tivesse vindo da oposição ou da situação como foi feito, e sim em mérito para o nosso povo. Eu jamais irei votar aqui contra a um projeto, a uma indicação, quando eu achar que foi porque foi uma indicação pela oposição. Não. Todas as vezes que eu voto contra ou a favor, é por mim, porque a minha eleição ela foi individual. Eu não subi em rabo de jacaré nenhum para poder ganhar mérito ou aparecer. Então, essas são as minhas palavras de hoje. E quero agradecer muito ao pessoal, né, que eu recebi lá em casa ontem também, em relação à corrente de orações, aos textos que vem sendo feito na nossa igreja. Da minha pessoa, quero dizer que cada dia eu estou me recuperando, não estou 100% de saúde, mas se Deus quiser, daqui a pouquinho eu estarei 100% sim, livre das minhas sessões que venho fazendo, mas que graças a Deus as coisas estão caminhando. E muito obrigada por todas as orações. E é isso, senhor presidente, muito obrigada pelo espaço. Não havendo mais, quem vai fazer o uso da palavra?
encerrarmos a nossa sessão, dia 13 é a nossa audiência, está programada para ser a nossa audiência pública. Até então, os órgãos que foram notificados não se manifestaram a sua confirmação. Caso confirme, até na quinta-feira pela manhã, que é dia 13, a gente já coloca nas redes sociais, certo? Então, eu quero deixar também aqui responsável a comissão de transporte, que tem como presidente a Flávia, o vereador Teco e o vereador Zezé. Então, esses serão responsáveis pela audiência pública do transporte, juntamente com a vereadora Maísa, que foi que fez o requerimento para que essa audiência aconteça. Vamos estar aqui todos, mas quem vai dirigir a sessão da audiência pública é a Flávia, que é a presidente da Comissão de Transportes, de Serviços e Obras, né? Serviços Públicos, que está incluso a questão de transporte, o vereador Teco, que faz parte, e o vereador Zezé. Então, vocês aqui vão estar dirigindo essa audiência, caso 19 horas, não é às 19 horas, juntamente com a requerente, que é a vereadora Maísa. Então, nada mais a tratar, dou por encerrado a nossa sessão, convidando os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, onde estaremos votando a LOA em segunda votação. Muito obrigado, Deus abençoe a todos. É dia 13 de Quinta-feira.